Olá pessoal, meu nome é Alexandre Gimenez, sou um dos embaixadores da família Venturelli e hoje estou aqui para a gente fazer uma massa fresca, fazer uma massa para farfalle usando a farinha gourmet da família Venturelli, né? Uma farinha pura, ideal para a gente poder fazer uma bela pasta fresca. Nós temos aqui os ovos, eu vou usar 4 ovos para essa receita. Eu vou colocar aqui na frente 400 gramas de farinha de trigo. Tá? Eu faço aqui um espaço como se fosse um vulcão e eu vou colocar os ovos aqui no meio. E agora, gente, nós vamos bater, deixar ele bem homogêneo. Uma vez que chegou nesse ponto, agora sim a gente vai começar a trazer a farinha da parte de dentro da parede do vulcão, ó. Tá? E aí a gente começa a misturar. Olha só como a minha massa já está ficando, pessoal, bem espessa, ó. Ó, ela já está bem mais grossa. E aí nesse ponto, gente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer agora, ó, a farinha aqui para dentro, tá? E aí o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos ainda com o nosso garfo fazer esse movimento aqui, ó. E ao mesmo tempo vocês vão trazendo a farinha aqui para dentro, ó. Chegou nesse ponto, eu vou trazendo a massa agora para dentro, ó, e eu vou começar a usar um pouco da força, ó. Chegou nesse ponto, pessoal, a gente precisa começar a trabalhar manualmente, ó. Eu vou trazer ela para o lado do meu corpo, vou dobrar ela um pouquinho e vou apertar para frente. Eu vou dar uma limpadinha aqui nessa bancada usando o meu raspador e aí eu volto e continuo sovando essa massa. Você juntou bem a sua massa, você já sovou ela há um tempo, né? Ela tá mais homogênea. Você pode pegar um saquinho e aí você coloca ela dentro do saquinho, deixa a sua massa descansar uns 10 minutinhos. Pessoal, passaram-se aqui uns 10 minutinhos, ó. E agora, com um movimento bem gentil, vou fazer o mesmo movimento, ó. Agora é legal, antes da gente cilindrar, a gente deixar essa massa descansar, tá? Também mais uns 20 minutos. Eu vou só colocar ela aqui de novo, deixa ela descansar mais um pouco e a gente já volta para começar a fazer a laminação. Pessoal, agora nós vamos então para a laminação do nosso empasto. A gente precisa trabalhar aqui, pessoal, mais ou menos em torno de 250 gramas de massa por vez. Então a gente precisa cortar uma parte, tá? Essa parte aqui é o que eu vou usar, essa parte aqui que eu não vou usar agora, eu vou deixar protegido. Sempre protejam bem do ar, tá, pessoal? Pode ser um saquinho, pode ser um plástico filme, tá bom? E aí um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui agora também são das bolhas de ar, gente. Olha que legal aqui dentro, ó. Tá? Olha só, a gente consegue visualizar uns buraquinhos aqui, né? Que são dessas bolhas. Tá? Então a gente precisa entender que a gente ainda vai manter essas bolhas aqui dentro do nosso empasto, tá? Como é que a gente vai fazer isso, ó? Então nós vamos fechar as bolhas aqui para dentro, ó. Olha só. Fecha aqui para dentro e mantém-as no interior do empasto. Agora eu viro, ó, essa aqui era a parte de fora, né? Com a ajuda de um rolo, pessoal, eu vou começar a afinar o meu empasto, tá? Antes de colocar ele no cilindro. E agora vamos para o cilindro, na parte mais larga, né? E agora nós vamos fazer uma dobra, ó. Na verdade, a gente vai fazer duas, né? Ó, uma dobra aqui e outra dobra aqui por cima, ó. E aí a gente passa o rolo de novo para afinar. Agora a gente vai fazer mais uma dobra, gente, mas é uma vez só, ó. Então nós vamos levar uma ponta na outra. E aí eu vou fazer apenas mais uma dobra. E aí nessas dobras, gente, vocês vão deixando a massa num formato retangular, estão vendo? Tá? E agora eu vou começar a laminar, diminuindo o espaço entre os rolos. Então agora ela vai começar a ficar mais fina. Se você sentir que a massa está dando uma grudadinha, você pode passar um pouquinho de farinha. E agora no último, que é nesse caso no meu cilindro aqui, vai até o número 7. Olha só, gente, como a massa fica bem fininha, ó. Pessoal, agora nós vamos preparar uma massa que conhecemos como o macarrão gravatinha, mas que em italiano a gente chama de farfalle com
aquela lâmina de massa linda que a gente abriu. Então olha só, gente, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou cortar essa lâmina de massa ao meio, tá? Eu vou pegar aqui 2 folhas. E aí, gente, eu tenho aqui aproximadamente, tá, 12 centímetros, tá, de largura. E eu vou cortar essa massa ao meio. Ó, então vocês podem até fazer uma medida aqui, se quiserem, assim, ó. Tá, daí volta ela. E a régua me ajuda, gente. Essa minha régua ela tem 50 centímetros, né? Porque ela facilita, né, esse trabalho da gente fazer o corte. Ó, então eu vou cortar a massa aqui ao meio. Se você perceber, tá? Isso aqui é um detalhe legal, ó. De repente você percebeu que a sua massa tá grudando um pouquinho na bancada. O que você faz? Passa a farinha de um lado, mas daí só de um lado, gente. Só do lado que você vai deixar em contato com a bancada, ó. Vamos dividir ela aqui na metade. Só que aqui, gente, eu vou dar uma leve aparadinha nela, só para ela ficar sem essas bordas um pouquinho mais ressecadas. Ok, e agora, gente, nós vamos trabalhar com uma carretilha. Então, aqui a gente vai fazer como se fosse a lateral dela, ó, que fica cortadinha. E aí a gente mede, né? Aqui nós temos 6 centímetros, né? Aqui nós vamos trabalhar com 8, ó. E aí a gente faz um retângulo. E daqui, agora presta bastante atenção, gente. Como que a gente faz o farfalle? Tem algumas maneiras de fazer, tá? Mas uma maneira que eu considero bem fácil, ó. Você coloca o seu dedo indicador bem no meio da massa, bem no centro, tá? E aí você puxa com o dedo de um lado e puxa com o dedo do outro, ó. Você puxa com o dedão de um lado e o seu dedo indicador do outro, até chegar perto do seu dedo, indicador. Você tira o dedo e aperta aqui a parte de cima. E aí você tem a famosa gravatinha. E tem um outro jeito de fazer, ó. Presta bem atenção aqui no meu gestual, tá? Eu vou, como se eu fosse dobrar a massa ao meio, ó, tá? Dobro ela ao meio e depois eu volto dobrando ela ao meio de novo, ó. Tá? E aí eu aperto aqui em cima também, ó, só mais aqui em cima. Pessoal, então olha só, nós já modelamos todos os nossos farfalles, né? Eles estão aqui, mas enquanto ele vai secando aqui, nós vamos fazer o molho, tá? Então a gente vai para o molho. Então olha só, o que a gente tem aqui pro molho que vai acompanhar a nossa massa. Nós vamos fazer um molho de tomate com linguiça calabresa, tá? Então eu tenho aqui, tá, a linguiça calabresa, pode ser defumada ou pode ser simplesmente cozida, uma cebola bem picada, eu tenho aqui também salsinha fresquinha, bem picadinha, tomate, gente, tomate pelado, né? Tomate pelate italiano. Eu tenho também manteiga, tá? Pode substituir por um azeite de oliva, se vocês quiserem. Eu tenho vinho branco, e aí, para essa receita, gente, tem que ser seco, tá? Vinho branco seco, ok? E um manjericão, aqui um manjericão roxo, né? Bem bonito, bem aromático. Então agora a gente vai para o fogão. Então a gente vai começar com a manteiga. Vamos deixar a nossa manteiga derreter. E assim que a panela aquecer e a manteiga derreter, nós vamos já entrar com a cebola. A cebola, o ideal, ó, a gente entra com a panela já morna, né, aquecida. E a gente deixa essa cebola, pessoal, cozinhar até ela começar a ganhar um pouquinho de cor. Então, nesse ponto aqui, ó, nós vamos entrar com a calabresa, tá? Então, vamos colocar e vamos dar uma leve douradinha na calabresa, coisa aqui de 2 minutinhos, tá bom? Ok, pessoal, olha só, tá? Já demos uma leve dourada na calabresa. E agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar ela aqui uns 20 segundinhos parada, ó, só para minha panela ficar bem aquecida, tá? Porque eu vou adicionar o vinho e a gente vai fazer um processo que a gente chama de deglaçagem, né? Quando eu colocar o vinho, eu preciso que o álcool evapore imediatamente.
Então vamos lá. A gente tem que escutar esse barulhinho quando ele entrar na panela. Significa que a panela está numa temperatura adequada, tá? E para que o álcool, a gente tenha certeza que todo o álcool saiu daqui, a gente agora tem que deixar esse vinho reduzir bastante. Ele vai reduzir pelo menos aí 2/3. Bom, pessoal, olha só, tá? Já reduziu, é um tanto bom aqui, já está quase no ponto. Se vocês observarem, gente, olha como que esse líquido que ficou, ele já tem um certo corpo, né? Ó, ele já não é mais totalmente líquido, ele já está um pouquinho mais cremoso, né? E aqui é onde a gente concentra bem o sabor do vinho, vai misturando aqui com a calabresa, com a cebola, fica sensacional. E agora sim, ó, nesse ponto então eu vou colocar o tomate, tá? Então vamos entrar aqui com o tomate. Ok, a gente pode dar uma quebradinha no tomate, né? A ideia é ser um molho um pouco mais rústico mesmo, tá? E aqui a gente só vai cozinhar um pouquinho para reduzir um pouquinho esse tomate. Vai ser coisa, assim que ferver novamente, nós vamos deixar ele aqui mais uns 5 minutinhos. Bom, pessoal, então olha só, o nosso molho já encorpou, né? Ó, já ficou um pouco mais reduzido, né? Já ganhou uma certa consistência, ok? Então agora, pessoal, eu vou colocar um pouco de sal aqui na água da cocção. Vamos dar uma provadinha aqui no nosso tomate. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal também, mas bem pouco. E agora, pessoal, nós vamos levar o nosso farfalle para a panela. E aí nós vamos mexer aqui um pouquinho. Vou tampar só para voltar bem a cocção mais rápido. Maravilha, gente. Então vamos lá, ó. Nosso farfalle aqui já cozinhou aproximadamente 1 minuto. E nós vamos dizer assim, né, finalizar a cocção dele aqui no molho. E aí, gente, com delicadeza, né, a gente mistura bem. Eu vou colocar um pouco de salsa fresca aqui e também umas folhas de manjericão. E tá pronto o nosso prato. E aqui a gente tem então o nosso farfalle fresquíssimo, artesanal, com molho de linguiça calabresa e tomate. Uma receita completamente possível de ser reproduzida em casa. E deliciosa, sua família inteira vai adorar.